Perfeito, então. Então, deixa eu me apresentar para todo mundo. O som da Fica à voz tá vontade. tá? Então, muito boa tarde para todo mundo. Eu sou a Patrícia, né? Eu sou colaboradora aqui do Sistema Fiergues, no Rio Grande do Sul, desde 2016. Eu trabalho como instrutora técnica no Senai Nilo Betanin, atual Instituto de Petróleo, Gás e Energia, localizado na cidade de Esteio. Só ajustar aqui. E no ano passado, em 2017, né, eu recebi o convite para participar desse comitê técnico de especialistas para rever todo o itinerário nacional do eixo de petróleo e gás. Então, acho que totalizaram mais ou menos acho que uns 5 meses de trabalho, que a gente ia toda semana aí para o Departamento Nacional, trabalhava muito, 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 voltava para nossas unidades, discutia, né, trazia. Então, foram semanas de bastante trabalho, mas conseguimos concluir em julho do ano passado esse trabalho, né, que tem validade até 2021. Estamos muito felizes com esse trabalho, acho que o fruto desse trabalho foi muito bacana. Eu preciso compartilhar aqui a minha apresentação. Deixa eu só pegar aqui. Beleza. Apareceu? Apareceu. Tá ótimo. Yupi, foi. Então, vamos lá. Eu já me apresentei, eu sou a Patrícia, aqui é a revisão do itinerário, aqui é a capinha do nosso itinerário nacional. O nosso comitê, né, que foi feito em 2017, ele seguiu toda a metodologia Senai recomendada. Ele foi coordenado pela Ana Paula, pela Juliana Macedo, pela Cláudia, né, do Departamento Nacional. As gurias aqui, tanto a Juliana quanto a Ana Paula, nos apoiávamos muito nas questões de metodologia. Os especialistas do comitê, estava eu, o Lima, do Rio de Janeiro, o Ivan, da Bahia, o Albino, do Rio Grande do Norte, e o Finavaro, de São Paulo. Todos eram especialistas, né, Senai, todos instrutores técnicos, mas de áreas bem distintas, né? Tínhamos químicos, tínhamos engenheiros eletricistas, de automação, mecânica. Então, diversas áreas participaram e ajudaram na visão, né, nessa revisão desse itinerário nacional do eixo de petróleo e gás. Aqui, como recomenda a metodologia, né, que foi de nossa grande valia, as empresas parceiras que trabalharam com a gente, que nos ajudaram a ver, bom, essa ocupação que vocês têm, que vocês vão nos oferecer, o que eu preciso que esses profissionais façam que atendam as necessidades da indústria hoje e amanhã, o que eu enxergo, né, de diferenças. Então, a Braskem nos apoiou, sempre nos apoiou, apoia muito aqui o Rio Grande do Sul, a Aker Solutions, a Gran Tierra, o Sindipetro, a Bimac, a Micromasa, que também é fornecedora, né? Petrobras, tinha membros da ANP, da Perbras e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Todos participaram desse comitê, todos com o mesmo objetivo de reformular os cursos para atender às demandas atuais da indústria e futuras. Aqui foi nós tivemos 2 dias de reunião com o comitê geral, né, os empresários envolvidos. Foi um dia muito bacana, apesar de muito trabalho, acho que foi um clima legal, assim, todo mundo trabalhou junto, não teve ninguém que se esquivou da responsabilidade, todos estavam com o mesmo objetivo, que era, né, reconhecer que profissional a gente quer, que profissional o país precisa para se desenvolver. Aqui era o comitê técnico, né, as coordenadoras e os especialistas. E aqui vamos falar um pouquinho sobre as mudanças no itinerário. Eu sempre fui fazer um comparativo da versão 5 com a versão 6. A versão 5 sempre vai estar aqui em laranja e a versão 6 em azul. Então, o que muda da versão 5 para a versão 6? Na versão 5, eu tinha 7 ocupações. Na versão 6, eu passo a ter 6 ocupações. O que saiu? Bom, saiu a posição, né, a ocupação de auxiliar de plataforma. E o operador de sonda de perfuração, ele se dá uma transformada na identidade dele. Vamos falar um pouquinho por que saiu. O auxiliar de plataforma, ele fazia funções muito básicas, né? muito simplórias.
era a destinação da ocupação dele. De acordo com o comitê técnico, com os empresários, não se contrata mais pessoas para as funções tão básicas, como organizar materiais, realizar pequenas manutenções. Isso, na verdade, acaba sendo funções que acabam sendo absorvidas por outras ocupações. Então, não se contrata mais um auxiliar de plataforma. Então, essa ocupação deixa de ser necessário no itinerário nacional. O operador de sonda de perfuração, ele tinha a única função de operar sistemas, não só de perfuração, né? Perfuração e completação. Então, a gente fez alguns ajustes para que ele atenda essa demanda nacional. Se a gente for olhar o itinerário está em ordem alfabética nesses cursos. E eu, para mim, acho que fica mais fácil para mim explicar para os colegas, né, instrutores que estão me ouvindo, colocar em ordem de ocupação. Então, a entrada nessa área, normalmente, ela ocorre através do plataformista. O que o plataformista fazia? Então, ele preparava materiais, né, na competência geral dessa ocupação, era um curso de 400 horas, tem a CBO, tudo direitinho. Ele preparava materiais, ele montava e ele inspecionava equipamentos do sistema de exploração e produção de petróleo e gás, dentro dos padrões técnicos de segurança, qualidade, saúde, preservação ambiental e de responsabilidade social vigentes. Na nossa revisão, nas novas formas, o que o plataformista passa a fazer? Ele prepara o material, assim como, já que o auxiliar também saiu de cena, né? Ele prepara o material, os acessórios, os equipamentos para a operação das plataformas de petróleo e gás e executa a montagem e a desmontagem, assim como previa o outro. Os equipamentos dos sistemas de perfuração e completação dos poços, para a extração de petróleo e gás, dentro dos padrões técnicos de segurança, de qualidade, de saúde, de preservação ambiental e de responsabilidade social. A competência geral de inspecionar, o que aconteceu com ela? Patrícia, saiu completamente? Não, na verdade, ele inspeciona, só que ele não é uma competência geral. Ele foi visto pelo grupo como um elemento de competência, faz parte do trabalho dele fazer isso. Uma outra mudança, antes não tinha os requisitos de acesso ao curso. Então, hoje ficou mais bem descrito. Para mim fazer esse curso de plataformista, o que eu preciso? Eu preciso ter 18 anos completos, querendo ou não, é uma atividade perigosa. Então, eu preciso dessa idade mínima para poder fazer o curso. Até porque, senão, ninguém vai me contratar se eu tiver com uma idade menor que essa. E preciso ter ensino fundamental completo. A próxima ocupação, né, o próximo nível, seria o nível de torrista. Antes, na versão anterior, ele era um curso de 260 horas. Ele passou a ser um curso de 368 horas. Na ocupação anterior, ele montava, ele desmontava e ele inspecionava os equipamentos. Na ocupação nova, na nossa nova versão revista pelo comitê, a principal atribuição dele é o manobrar por seção de coluna a perfuração e completação de poços de petróleo e gás. Ele executa a montagem e desmontagem, como antes, e ele mantém os sistemas de injeção e circulação de fluidos. Veja a diferença significativa, né, das atribuições. Então, ele manobra e ele mantém esses sistemas, e por isso, esse aumento da carga horária do curso. Que mais? Requisitos de acesso. Então, a idade mínima é 18 anos, o ensino fundamental completo. Ou então, ele tendo a qualificação de plataformista, o curso anterior, né, de plataformista, ele pode ocupar, né, pode conseguir fazer esse curso de torrista. Ou se ele comprovar que ele tem experiência nessa área como plataformista. Isso é muito comum nesse meio, né, eu pegar alguém que já está trabalhando em uma área, já trabalhou, tem a experiência como plataformista, né, e ele vem e começa a trabalhar como torrista. Então, ele faz só essa qualificação necessária dentro do nosso grupo de trabalho. Vamos lá. A próxima ocupação seria o operador de sonda. Então, o que o operador de sonda fazia? Antes, o operador de sonda, ele operava os sistemas de perfuração, ele era conhecido como operador de sonda de perfuração, né? Então, ele operava os sistemas de sonda de perfuração e compensação
de poços para extração de petróleo e gás, e hoje, né, ele continua operando, mas ele opera e monitora, também controlando esses parâmetros de processo de perfuração e completação de poços de petróleo e gás, dentro dos padrões técnicos de segurança, de qualidade, de saúde, de prevenção ambiental e de responsabilidade social. Então, aumentou as atribuições dele, aumentou as responsabilidades dele como operador de sonda, e a gente precisa se adaptar a isso, enfim, treinar essas capacidades dos nossos alunos para que eles atendam a essa demanda no mercado. O curso que era antes de 300 horas, ele passa a ter 460 horas. Da mesma maneira que o outro curso, né, ele precisa ter a capacitação anterior de torrista, né, tendo a capacitação de torrista, por conseguinte, ele tem a capacitação de plataformista ou experiência como plataformista, né, ou então ele pode fazer esse curso se ele apenas comprovar, né, a experiência em carteira que ele é torrista, trabalha com isso. Se a gente for pensar, né, na nossa metodologia, as ocupações, né, as competências, elas podem ser adquiridas tanto pela formação quanto pela experiência, ou em ambas. Então, vai bem de encontro com o que a metodologia prega. A idade mínima também é 18 anos e também tem o ensino fundamental completo. Aqui uma visão dos 3 cursos, né? O plataformista, que é a primeira entrada, a segunda entrada é o torrista e a última, o operador de sonda. O que é a evolução que os empresários enxergam nessa profissão, né? Que a gente acabou fazendo uma descrição mais detalhada no itinerário do que na versão anterior, né? Então, o que se espera desses profissionais, né, dessas ocupações? Eles aumento da habilidade intelectual, o aumento dos valores relacionados à segurança, responsabilidade social e ambiental, requerendo maior ênfase no desenvolvimento das competências relacionadas, uma automação das atividades e processos, estratégias de produção utilizando produção enxuta, novos métodos de eficiência, operação remota, processos contínuos de análise, otimização, reconhecimento de novos analisadores no processo de perfuração e completação. Tudo isso são evoluções que eu enxergo nessas ocupações e que vão bem de encontro à nossa linha de Senai, né? Pensando sempre na indústria 4.0, na evolução e de atender essas necessidades do mercado. Aqui tem uma visão geral dos 3 cursos, né? Como eles são muito afins, são feito um comparativo. Se a gente vê aqui, por exemplo, o módulo básico para o torrista, né, para o plataformista, para o torrista e para o operador de sonda, vai ser exatamente o mesmo. Então, essas 140 horas, elas vão contemplar, né, unidades curriculares de qualidade, segurança e meio ambiente, saúde, física, matemática aplicada, química aplicada, fundamentos de geologia e geofísica, fundamentos de mecânica, para fazer aquele nivelamento entre os alunos, para que só assim a gente siga para o nosso módulo específico, nosso módulo mais técnico, né? No módulo específico 1, do plataformista, ele ficou em 260 horas, eu tenho sistemas de sonda, coluna de perfuração, revestimento e cimentação de poços, bombas centrífugas e alternativas, fluidos de perfuração e completação, equipamentos de segurança e controle de poços, completação de poços, dando esse total de 260 horas. Para a próxima ocupação, que é o torrista, que tem um total de 368 horas, o módulo básico é a mesma 140 horas no módulo anterior, né, do plataformista, e o módulo específico fica em sistemas de sonda, coluna, perfuração, revestimento, cimentação de poços, sistemas para circulação de fluidos, equipamentos de segurança e controle de poços e completação de poços. Ou seja, o grande diferencial do torrista aqui é o sistema para circulação de fluidos, que tanto diferencia ele do plataformista. No operador de sonda, eu vou ter o mesmo módulo básico que os demais, vou ter unidades curriculares de equipamentos de sonda, fluidos de perfuração e completação, operação de perfuração de poços, parâmetros de perfuração de poços. Bem, encontro a função dele de operador de sonda. As outras unidades curriculares de colunas de perfuração, equipamentos de segurança, de completação de poços, elas estão
são exatamente as mesmas presentes no plataformista e torristas. O que isso representa? Eu tenho unidades curriculares em comum, então eu posso ser dispensado dessas unidades curriculares, eu posso ter um aproveitamento desses estudos e incentivar que o meu aluno continue estudando, continue evoluindo dentro desse perfil profissional. Aqui a gente tem uma visão geral, né, das saídas do curso, então, um módulo básico comum a todos de 140 horas, um específico de 260 horas para o plataformista, depois mais 228 horas por torrista, e mais 320 horas por operador de sonda. Sendo que dessas unidades curriculares, eu tenho unidades curriculares em comum que podem ser aproveitadas. Então, vamos para a próxima ocupação, revista, né, a 4.0 ali. O técnico em petróleo e gás. Tanto aqueles cursos anteriores de qualificação, o plataformista, o torrista e o operador de sonda, quanto o técnico em petróleo e gás, eles são cursos que são oferecidos mais no norte do país, na Bahia, no Rio de Janeiro. Aqui no Rio Grande do Sul a gente não oferece esses cursos ainda, né? Então vamos falar um pouquinho do técnico em petróleo e gás. As discussões com os empresários, elas foram muito fortes em relação a esse curso. Eles não enxergavam muita identidade nesse curso de petróleo e gás. Então, a nossa grande responsabilidade, eles nos ajudaram muito, era trazer uma identidade própria para esse curso. Porque se a gente for pensar na cadeia do petróleo e gás, ela é muito extensa. Ela é muito ampla para se trabalhar em 1.200 horas. Então, eu preciso ter uma especificidade, até para mim não ter concorrência com outras ocupações. Então, na versão antiga, né, a nossa competência geral era o planejar, operar e controlar o processo na cadeia produtiva de petróleo e gás natural, segundo os padrões técnicos de qualidade, segurança, saúde, preservação socioambiental estabelecidos. Na nova versão, a gente enxerga como o técnico em petróleo e gás aquele que opera e supervisiona, dentro do âmbito da atuação dele, é claro, né, os processos da cadeia produtiva de petróleo e gás, seguindo os padrões técnicos de qualidade, segurança, saúde e responsabilidade socioambiental. O que isso muda dentro, né, do nosso itinerário? Então, o nosso curso, que antes tinha 4, observem, tinha 4 unidades curriculares, ele perde 2 unidades curriculares. Parte dessas unidades curriculares que são retiradas, elas viram elementos, a gente não entende como uma unidade de competência, né? A gente não entende ela como unidade de competência geral, verbo, né? De ação. Mas a gente entende como um elemento de competência dentro do operar e do supervisionar. Então, vamos ver aqui. Então, a unidade de competência 1, ele vai operar os processos da cadeia produtiva de petróleo e gás, e a unidade de competência 2, ele vai supervisionar os processos da cadeia produtiva de petróleo e gás, também dentro dos padrões de QSMS. O que isso muda dentro dos nossos elementos de competência aqui? Vamos falar um pouquinho. Na unidade de competência 1, no operar, que era a mesma unidade de competência do anterior, antes, né, eu tenho praticamente as mesmas, né, então controla as variáveis, o outro também controlava as variáveis, né, quais variáveis a gente controla, né, no processo onshore, offshore, processos nos sistemas de refino, controlo transferências de estocagem de insumos e produtos na cadeia de petróleo e gás, no âmbito da atuação dele, isso é uma das principais funções desse técnico em petróleo e gás, fazer essas transferências de estocagem. E aqui umas pequenas diferenças que são bem significativas, lá no final da cadeia para o docente, quando está elaborando o seu planejamento para as suas aulas, né. Então, antes uma atribuição dele, ele era considerado como ele elaborava os procedimentos operacionais. Essa era a visão antiga que se tinha do técnico em petróleo e gás. O que os empresários, né, comentaram muito, né, e o que a gente entende também disso, é que ele não elabora esses procedimentos sozinho. Na verdade, ele participa dessa elaboração de procedimentos, dentro do âmbito da atuação dele. Não é ele que faz sozinho. Então, existe outros membros que fazem essa elaboração de procedimentos operacionais.
Aqui, como vocês podem ver, né, está destacado o coletar amostras. Coletar amostras, antes, ele estava vinculado na unidade de competência 4, que era relacionado ao controle de qualidade nos insumos, produtos e processos da cadeia de petróleo e gás. O técnico em petróleo e gás, ele coleta muitas amostras para controle de qualidade, mas quem faz esse controle de qualidade é, muitas vezes, o técnico em química, o técnico em petroquímica, que faz alguns ensaios, mas muito mais o técnico em química que faz esse controle. Ou seja, manda para o laboratório analisar. Para ele compete fazer as coletas dessas amostras. E o coletar faz parte do meu operar. Por isso que ele está aqui como elemento de competência. Então, aqui, na versão 6 também, né, na unidade de competência 2, que é o supervisionar. Então, na versão anterior aqui, eu tinha, por exemplo, elaborar procedimentos de manutenção. Não é o técnico em petróleo e gás que faz essa elaboração. Quem faz essa elaboração, né, dos procedimentos de manutenção é quem trabalha no departamento de manutenção. São as pessoas que trabalham envolvidas com isso, são os técnicos, né, envolvidos com isso. Ele participa da implementação desse plano de manutenção. Então, são mudanças bem sutis, mas importantes para a gente elaborar. Eu sou docente aqui no final da cadeia, é através disso que a gente acaba elaborando as nossas situações de aprendizagem, né, e dimensionando, né, as nossas atividades em sala de aula com os nossos alunos. Então, o coordenar, ele coordena equipes de trabalho, pequenas equipes dentro do âmbito da atuação dele, monitora os processos da cadeia de petróleo e gás. Na versão 5, então, as unidades de competência 3 e 4, que saíram, né? A unidade de competência 3 era diretamente ligada com a elaboração de procedimentos de parada, partida e cronograma, que acabou entrando, né, junto com as outras unidades e alguns como padrão de desempenho. E a unidade de competência 4, que foi, eu acho que, a mudança mais significativa dentro do itinerário, né, do curso do técnico em petróleo e gás, que o realizar os testes e ensaios físicos e fisicoquímicos e químicos saiu de suas atribuições. Ele não faz esse tipo de ensaio. Então, o coletar amostras foi para outra unidade, o elaborar os documentos foi para como elemento de competência da outra unidade. Não sei se tu quer fazendo alguma pergunta a cada... Não, Patrícia, tá ok. Pode prosseguir. A gente está monitorando aí. Pode. Tá, é que eu não estava escutando, então, beleza. Tá. Beleza, então o técnico petróleo e gás, o que mais que tem, né? Os meios de produção. Os meios de produção, as ferramentas, os instrumentos que são necessários para que eu consiga desempenhar esse meu curso dentro da minha unidade. Foi feita uma descrição bem afim, né, do que eu preciso. Eu preciso ter balança, eu preciso ter condutivímetro, eu preciso ter densímetro, eu preciso ter diversas ferramentas para poder atender esse curso, né, capacitar esses alunos para que eles atendam a demanda no mercado. Então, isso foi muito bem descrito, não está tão amplo. Na versão anterior, era mais restrito o detalhamento. Isso facilita com o quê? Facilita com que, por exemplo, eu quero montar esse curso. O coordenador do curso, quando está vendo a viabilidade, vê assim, ó, economicamente é viável? Eu já tenho esses instrumentos, quem sabe eu faço uma adaptação dessa infraestrutura para oferecer esse novo curso, eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso? Então, isso ajuda bastante, economiza tempo, né, do profissional que está lá na outra ponta. Também teve uma descrição no técnico em petróleo e gás mais detalhada, né, dos métodos e técnicas de trabalho, algumas normas que se utiliza muito, né, o EPA, a ISO, a BNT, a STM, que são normas de extrema importância dentro da cadeia, né, de petróleo e gás. Mas outras, né, os ensaios de estanqueidade, as normas técnicas, procedimentos de montagem, enfim, teve um detalhamento bem, com bastante carinho de tudo. Eu acho que nós fizemos uma boa, é um novo olhar sobre o curso, né, eu acho que bem embasado com quem contrata, né, esses nossos alunos. Aqui olhando, né, o
o finalzinho, né? O que compete muito para os professores lá no final, né? As unidades de trabalho, o que a gente oferece, né? No conjunto para os nossos alunos. Então, o módulo básico da versão anterior, aqui da versão 5, comparado com a versão 6. O que tem de novo? Teve uma divisão aqui entre os fundamentos de física e os fundamentos de matemática, né, para facilitar a logística com professores, né? Aqui, introdução à automação e controle, uma grande demanda que teve dos empresários, né, e uma visão de futuro dentro desse técnico em petróleo e gás, que foi a transformada aqui da metrologia, instrumentação aplicada ao petróleo e gás. E acho que uma das, digamos assim, âncoras, né, aqui, que foi bem comentado, essa visão dos desenhos das plantas, a leitura e interpretação de desenho técnico que estava um pouquinho carente com o técnico em petróleo e gás. Então, adicionou-se essa unidade curricular. Também uma introdução aqui, antes tinha os fundamentos da indústria de petróleo e gás, aqui é uma breve introdução. Para essa nossa unidade básica, ela fica bem de encontro com fundamentos de técnicos e científicos, e não já começar com capacidades técnicas. Aqui os demais módulos, 1, 2, 3 e 4, as mudanças, né? Então, se trouxe mais especificidade, perfuração de poços de petróleo e gás, completação de poços de petróleo e gás, tubulações, válvulas e acessórios que não tinha no curso. O que mais? O processamento primário de petróleo e gás natural, o refino do petróleo, ou seja, o técnico em petróleo e gás, ele é bem generalista, então ele vai desde a exploração, né, ao processamento primário até o refino. Então, ele precisa ter uma noção desse todo. Então, o que vai demandar muito é aquela diferença da região. Bom, a minha região, eu preciso dar uma ênfase muito maior na parte de exploração, que são aqueles 20%, se eu não me engano, são 20% que a gente pode, pela região, alterar o nosso currículo. Então, essa foi acrescentado. A gestão de produção, gestão de pessoas, continua ali. Foi mexido um pouquinho nas cargas horárias. A manutenção industrial acabou indo para o módulo final, né? Antes ela ficava aqui no módulo 2, e a manutenção industrial acabou indo para o último módulo. Depois que eu conheço todos esses itens, que eu estou fazendo a gestão, eu vejo também a parte de manutenção industrial. Aqui o que se vê como evolução da ocupação para o técnico de petróleo e gás, os analisadores em linha, aumento da habilidade intelectual, aumento da importância dos aspectos relacionados à segurança, responsabilidade socioambiental, né, maior ênfase no desenvolvimento de competências relacionadas, aumento do tempo de resposta para análise, automação dos sistemas, desenvolvimento de projetos, monitoramento de variáveis à distância, as operações remotas que estão cada vez mais presentes, produção enxuta sempre, né? Sempre otimizando isso, processos contínuos de análise. Cada vez mais eu tenho esses analisadores em linha, então eu não tenho essa necessidade que o meu operador faça essas análises, né? O meu operador, ele tem que ficar mais direcionado para a operação, para operar, para manter tudo isso funcionando. Redução do contingenciamento, né? Redução do contingente operacional. Isso é uma tendência geral no nosso eixo. Então, do técnico em petróleo e gás, era isso, uma visão geral das mudanças do itinerário. E agora vamos começar com os outros 2 cursos que a gente também trabalha aqui no Rio Grande do Sul. A gente está formando a nossa primeira turma, né, que é o técnico em petroquímica, e o técnico em sistemas a gás, que é um curso mais antigo na nossa casa. Então, o que tem de novo no técnico em petroquímica? Tanto o técnico em sistemas a gás como o técnico em petroquímicas são cursos que foram construídos, né, os seus currículos há pouco tempo. Então, as revisões acabam sendo mais sutis, mais por interpretação da metodologia, mais pela interpretação nova do reconhecimento das necessidades e de como está se desenvolvendo esse curso nas nossas unidades, né? O que está faltando, o que a gente nota de carência. Então, na competência geral da versão anterior, o técnico em petroquímica, ele controlava
ele operava e ele realizava testes e ensaios em produtos e processos petroquímicos dentro de padrões técnicos de qualidade, segurança, saúde e preservação socioambiental estabelecidos. Na nova versão do curso técnico em petroquímica, ele vai operar e controlar. Essa é a minha competência geral. O realizar testes e ensaios vai estar dentro do meu controlar, vai ser um elemento de competência e não mais uma competência geral. Então, aqui as nossas unidades de competência, antes nós tínhamos 3 unidades de competência, o operar sistemas de produção de produtos petroquímicos e o controlar a operação. E a nossa terceira unidade de competência, que era o realizar testes e ensaios em produtos e processos petroquímicos, que deixa de existir essa unidade de competência aqui, 3, e passa a ser entendido como um elemento de competência. Os requisitos, né, de QSMS, que foram tão batidos, tão importantes, a gente trouxe também aqui para a escrita da nossa unidade de competência, que não tinha antes, para que ele seja sempre lembrado, né, para a gente dar a devida importância disso no segmento. Então, vamos lá. Então, o que mudou nas unidades de competência? Então, na versão anterior, eu tinha muito participar da elaboração de procedimentos operacionais. Dentro do curso de técnico em petroquímica, o que a gente enxergou como esse participar da elaboração? Que ele deixa de ser um elemento de competência e ele passa a ser um padrão de desempenho, participando da elaboração dos procedimentos operacionais. Dentro do quê? Dentro de executar as atividades de produção petroquímica, que é as funções afim dele. Então, vamos lá. O que mais? Então, aqui estão as 3 unidades de competência. Vamos falar um pouquinho do que muda aqui, né? Então, os elementos de competência que ficaram na unidade de competência 1, né? O executar as atividades de petroquímica, né, de produção petroquímica, o controlar as variáveis dos processos petroquímicos. Essa palavra aqui, controlar variáveis, é a principal atribuição pelo que os empresários designaram, né, os que têm funcionários do ramo petroquímico, os antigos operadores petroquímicos, é a principal abordagem deles, o controlar as variáveis dos processos petroquímicos. O coletar amostras, que faz parte do controle dele, né? E o realizar teste, que fica dentro da minha unidade de competência 2. O que é a minha unidade de competência 2? O controlar os sistemas petroquímicos. E o realizar teste, que também faz parte do controle. Avaliar o desempenho dos processos petroquímicos, coordenar equipes de trabalho. Coordenar equipes de trabalho é sempre dentro do âmbito de atuação dele. Ele acaba fazendo umas pequenas, né, coordenações, mas faz. Então, continuamos trabalhando com isso. Dos meios de produção, esse para nós foi bem significativo. Para nós que partimos o curso aqui, sentimos, né, na pele, né, o que se fez? Bom, que meios de produção eu preciso para atender essa demanda, né, para mim poder capacitar esses profissionais para poder alimentar o mercado de trabalho, né, a produzir essa mão de obra, né. Então, no anterior, na versão 5, o que acontecia? Era muito amplo, né, ele dizia assim, acessórios, ferramentas de manuseio, sistemas de segurança, sistemas de sustentação. Beleza. Quais acessórios? Eu não conheço, por exemplo, né? Vamos supor, não conheço essa área. O que eu preciso? Como eu dimensiono? Que custo eu vou ter para mim alavancar esse curso na minha unidade? Quanto tempo eu vou levar para mim conseguir ter esse retorno desse investimento desse curso, né? Ou eu tenho já material aqui dentro na minha instituição, eu posso abrir esse curso, aproveitar esses meios para poder oferecer, ter uma nova oferta, uma nova ocupação para ser oferecido. Então, ali, balanças, condutivímetros, ferramentas. Tem uma descrição bem detalhada no itinerário geral, ali, era bem grande, eu acabei colocando só um pedaço para dar uma noção do que a gente precisa para a gente capacitar esses alunos para o mercado de trabalho. Aqui também as normas, né, os métodos de trabalho, que a gente fez uma descrição geral. Então, a gente precisa do EPA, a gente precisa de ISO, a gente precisa de ABNT, ASTM, a gente precisa do Standard Methods, a gente precisa de uma diversidade bem significativa de métodos e técnicas de trabalho para poder trabalhar e atender bem essas turmas.
Aqui uma outra informação bem importante, assim, condições de trabalho. Muitas vezes esse aluno que vem procura, sabe que é uma profissão nova, uma profissão bem procurada, que normalmente tem uma remuneração boa no mercado de trabalho, e ele quer trabalhar nessa área, só que ele não sabe quais os riscos que está envolvido, como trabalha, quais os horários que ele trabalha. E agora a gente fez todo um detalhamento de, bom, quais são as condições ambientais que esse profissional está exposto, quais são os riscos, quais são os turnos, para que isso fique bem claro para esse aluno, que ele entenda o que está vinculado com essa ocupação, para que não se sinta frustrado, né? Não era bem isso que eu pensei. Em termos de unidades curriculares, né, o currículo aqui, o que muda especificamente? Antes nas capacidades, aqui na unidade básica, ela acabava indo, ela era muito técnica. Então, esses processos produtivos da indústria petroquímica, que era uma carga horária bem significativa, ela já puxava muito capacidades técnicas. Então, nós precisamos sim do nivelamento. Então, nós precisamos do nivelamento da indústria petroquímica, mas como introdução, não já como capacidade técnica, mas como fundamento técnico e fundamento científico. Uma outra necessidade que foi levantada, aqui no Sul, muitas vezes os técnicos em petroquímica, muitos já são técnicos em mecânica, já trabalham nessa área de mecânica, mas em outros estados que têm esse curso, não é essa demanda. Às vezes o aluno só tem o ensino médio, né, e pode ingressar nesse curso, ele não é obrigado a ter esses fundamentos de mecânica. Só que para o bom desenvolvimento do curso, ele precisa, então nós precisamos ter esse nivelamento. Então, por isso que entrou os fundamentos de mecânica, para a gente conseguir dar conta de todas as próximas unidades curriculares. Então, aqui, o SGI, a gente achou que o Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde ia mais de encontro, novo nome, mas os conhecimentos são os mesmos, os fundamentos de Química e Física continuam, a comunicação e informática continua, para toda aquela questão de elaboração da documentação técnica, dos registros, que é tão importante. Os próximos módulos. O que tem de diferente? Então, o específico 1, que antes eu já ia para a parte de avaliação de desempenho de processos, ensaios analíticos e instrumentais. Veja bem, eu nem conheço a minha cadeia e eu já estou fazendo o controle dela. Então, não. Então, eu parto para um próximo, um específico 1 que eu tenho. Que tubulações eu tenho, que válvulas eu tenho, que acessórios eu tenho, como é que funciona a hidráulica, a pneumática aplicada a esses processos, a parte de instrumentação que não tinha e que é fundamental para esses futuros técnicos em petroquímica, e aí sim os processos da indústria petroquímica. E aí eu começo bem mais de encontro com as minhas capacidades técnicas. O módulo específico 2, ele passa a ser a operação na íntegra, né, as operações que eles fazem, tanto dos sistemas de utilidades, quanto dos sistemas petroquímicos, diferente que no específico 2 antigo puxava muito a gestão, ele já fazia gestão de processos e gestão de produção, antes dele conhecer o todo, ele já estava controlando, então a gente mudou a ordem, e daí sim, no último módulo, no módulo específico 3, ele passa a fazer a gestão da produção, a gestão de pessoas, os ensaios analíticos e instrumentais e controles de processos petroquímicos, que vão bem afim da área dele, né, não competindo com as outras ocupações. E entrou também o gerenciamento e tratamento de resíduos de processo. Por que entrou essa unidade curricular? Se entendeu, né, o comitê entendeu que havia essa necessidade de reaproveitamento de produtos, de saber o que eu faço com esse resíduo que está sendo gerado, qual o impacto dessa minha atividade, porque isso está percorrendo todo o meu curso, todos esses requisitos de qualidade, saúde, segurança, meio ambiente. Então, foi essas as mudanças do currículo itinerário. Uma mudança significativa, então, ao invés de 1.200 horas, que era o itinerário, né, o curso passou a ter 1.220 horas. Das evoluções da ocupação, ampliação do escopo de atuação com as vistas atividades de P&D, desenvolvimento de novos produtos, resinas, plásticos. Então, muito atrelado à inovação, a novos produtos, porque é uma indústria de transformação. Então, sempre coisas novas vão surgindo, e precisamos estar a par disso, precisamos estar acompanhando isso, precisamos estar dentro disso para não ficarmos para trás.
O aumento da importância dos aspectos relacionados à segurança, responsabilidade socioambiental, mais ênfase no desenvolvimento dessas competências relacionadas. Então, por isso também aquela unidade curricular tão voltada para o gerenciamento, que não tinha de resíduos. Produção enxuta, como sempre, né, esse trabalho nessa parte de gestão da produção. E a tendência daquela ampliação de base tecnológica, do conhecimento técnico mais voltado para a produção, incorporação de competências voltado à automação, instrumentação, nanotecnologia, enfim. Aqui é um comparativo, né, entre o técnico em petróleo e gás e o técnico em petroquímica. As competências de gestão, né, o que a gente quer, né, o que os empresários esperam das competências de gestão, né, as sensibilidades, né, respeitar e fazer respeitar os procedimentos técnicos e legislação específica de qualidade, de saúde, de segurança e de meio ambiente. Analisar as opções e tomar decisões na resolução de problemas que afetam as atividades sob sua responsabilidade ou que são delegados. Possuir uma visão global e coordenada de todas as fases de desenvolvimento dos processos, considerando conjuntamente os aspectos técnicos, organizativos, econômicos e humanos. Ou seja, é fundamental essa visão do todo, essa visão global. Eu não sou um tarefeiro, um fazedor de pequenas coisas. Eu tenho que enxergar o todo para ver que a minha atividade está impactando na atividade da cadeia à frente, do próximo e do próximo e do próximo. Isso vai muito de encontro com o quê? Identificar também os riscos de mudança. Fazer o que eles chamavam muito de gestão de mudança. Bom, como eu enxergo essa questão do risco de mudança? Eu estou operando uma máquina nessas condições. Essa máquina mudou e eu não tenho capacitação dessa máquina. Eu posso trabalhar nela? Será que eu posso trabalhar nela? Eu não conheço os riscos dessa máquina, eu não conheço as condições dela. Então, eu estou trazendo um risco para essa atividade que não foi, digamos que, avaliado, mensurado antes de ter essa tomada de decisão. Participar de equipes de trabalho em empresa com a finalidade de analisar melhorias nos processos, promover autodesenvolvimento frente às mudanças tecnológicas, organizativas, profissionais, socioculturais do mundo do trabalho, enfim, tudo que é relacionado às atividades profissionais. A coordenação, atuar em equipes de trabalho, identificar potencialidades, capacidades dos seus integrantes, bem a parte de gestão, né, do identificar talentos, as ferramentas de gestão da qualidade, a postura crítica, a postura ética, resolver situações de conflito, que muitas vezes esse operador, como ele trabalha de turno, muitas vezes de revezamento, ele está sozinho ali, ele tem que resolver uma situação, ele tem que se impor, ele precisa tomar a frente, né, seguir legislação trabalhista vigente, seguir as regras, né? Isso é geral. Tanto quanto reconhecer os seus direitos, mas também seus deveres como cidadão, interagir sempre com clientes internos, clientes externos, sempre nos princípios éticos, confidencialidade de informações e clareza na objetividade de comunicação. Essa questão da confidencialidade de informações, para indústrias, por exemplo, como a petroquímica, que trabalha muito, que o diferencial dela é o segredo industrial, é muito importante tu zelar, tu reconhecer isso, que isso é o meu diferencial de mercado, que eu tenho um acordo com essa empresa e eu preciso seguir isso. E, assim, uma coisa que eles falaram muito, assim, eu tenho que atuar de acordo com a filosofia da empresa e a cultura das organizações. Eu tenho que me sentir fazendo parte disso. Isso tem que estar de acordo com o que eu penso sobre como eu sou para mim poder seguir. Então, aqui são as saídas, né, tanto do petróleo e gás quanto técnico petroquímica, aqui com 1.200 horas, aqui com 1.220 horas. Eles têm algumas unidades curriculares em aproveitamentos, o que totaliza 68 horas, o que é muito bom. O que eu posso incentivar? Então, eu tenho o meu técnico em petróleo e gás com aquela visão mais generalista, né, que vê toda a cadeia, e eu posso incentivar, né, dando um desconto para o meu aluno continuar no meu curso, continuar sendo Senai, ampliando os seus conhecimentos, se capacitando mais para o mercado de trabalho, fazendo um técnico em petroquímica que vai conhecer muito mais da parte do refino da nafta, né, do processamento dela. E atender mais empresas, ter muito mais opções de trabalho, né. Então, do petroquímica e o petróleo e gás era isso. Vamos falar um pouquinho dos sistemas a gás. Técnico em sistemas a gás.
A competência geral dele não mudou muito. Ele tinha sido revisado não fazia muito tempo, né? Até tinha um dos membros do comitê, que era do Rio Grande do Norte, o Albino, tinha participado também dessa revisão. O que se foi feito? Assim, foi se reorganizado algumas coisas conforme o entendimento das normas, né, e da nossa experiência em sala de aula com esses alunos, tanto lá no Rio Grande do Norte quanto aqui no Rio Grande do Sul, que oferecemos esses cursos. Então, a competência geral principal, o operar, a gente passou aqui para frente, né, que é o coração do curso, né, o operar, o instalar, o manter os sistemas de gases e combustíveis industriais e comerciais e residenciais e utilidades industriais, projetar instalações prediais de gás e de conversão de equipamentos, considerando os padrões técnicos de qualidade, segurança, saúde e responsabilidade socioambiental. Então, se a gente der uma olhadinha na versão anterior, ele instalava, ele operava, ele mantinha os mesmos sistemas de gás e combustíveis e utilidades industriais, projetava instalações prediais de gás, conversões de equipamentos. A gente só acrescentou aqui as industriais, comerciais e residenciais para o operar, instalar e manter, porque ele não faz projetos para a indústria, né? Pode, tem uma limitação descrita, né, na norma. O que mais? De acordo com, enfim, o órgão vigente que regulamenta o curso. Vamos lá, então na versão 5 eu tinha 4 unidades de competência, eu continuo com as mesmas 4 unidades de competência. Eu continuo operando, instalando, mantendo e projetando. Então aqui estão as 4, né? Operar sistemas de gases combustíveis industriais, comerciais e residenciais, e as utilidades industriais, dentro dos padrões de QSMS, né? Instalar os sistemas de gases combustíveis industriais, comerciais, residenciais e utilidades industriais, na unidade de competência 2. Na unidade de competência 3, manter os sistemas de gases combustíveis industriais e comerciais, residenciais e utilidades, também dentro dos padrões técnicos de qualidade, saúde e segurança. E a 4, que é projetar as instalações prediais de gás e conversão de redes de equipamentos comerciais e residenciais. Vejam que a indústria fora, né? Considerando padrões técnicos de qualidade, segurança, saúde e responsabilidade socioambiental. Os elementos de competência, praticamente os mesmos, na unidade 1, da versão 5 para a versão 6. Podem ver aqui. Aqui, na unidade de competência 3, que está relacionada aqui com o manter os sistemas de gases combustíveis industriais, a gente viu que esse estudante ele pode estar tendo uma atividade de coordenação, de uma pequena manutenção, então o coordenar atividades passou a ser um elemento de competência que não tinha, né? Dentro do que compete à área dele, né? Dentro do âmbito da atuação dele. Aparecendo? Tá. Apareceu? Apareceu. Você já tinha avançado um pouquinho daí. Tá, onde que eu estava aqui? Daí eu falei das competências de saída aqui. Isso. Vou dar uma... Vou só mostrar, assim, acho que uma das coisas principais Tá, aqui. você estava aí, tá? Estava mais ou menos aqui? Então tá. Isso. Eu estava aparecendo um comparativo, versão 5, versão 6. Isso. Então, no máximo, em 10 minutinhos eu concluo aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Então, voltando aqui do técnico de sistemas a gás aqui. Então, meios de produção, máquinas e equipamento continuam o mesmo, sem alteração. Então, não preciso de novos investimentos para esse curso. Do módulo básico, né, a gente deixar também que nem os outros, né, mais parecido com fundamentos técnicos e científicos. Então, leitura e interpretação de desenho técnico, e não mais o universo, que era o desenho técnico, que era algo muito amplo para eles, né, o que eles precisam realmente durante o curso. Né? Os fundamentos de mecânica de fluidos que veio para cá e não está mais lá à frente no curso, porque eram fundamentos básicos que eles precisam para seguir o curso. Então, a questão do específico 1 aqui também, antes eles tinham só a unidade coleta chamada de utilidades industriais, na verdade eles só trabalham na operação das unidades industriais, então bem definido isso. Foi acrescentado também instalações de tubulações e acessórios, instalações de aparelhos a gás, unidades bem específicas do trabalho. O que mais? A unidade 3 aqui, a manutenção dos sistemas de utilidades. Antes eu tinha só a manutenção dos sistemas de combustão, então se ele trabalha com os dois, ele vai trabalhar muito com a manutenção. Então,
veio de encontro mais essa unidade curricular. E algo bem importante, assim, em relação a custos e ao que eu tenho para desempenhar, né? Antes do desenho, aqui a parte de projetos, desenho técnico das instalações, né? O desenho técnico era com CAD. Então, estava já no nome da unidade curricular, estava o nome CAD. Isso, para nós, é um problema, porque eu tenho outras ferramentas assistidas computacionais que eu posso trabalhar com desenho. E, às vezes, eu já tenho na unidade, eu não preciso estar comprando uma licença de um novo software para mim utilizar. Então, ele vai aprender a desenhar num software? Vai. No que eu tenho disponibilidade naquela região, naquela escola, enfim, desde que atenda o que está estipulado. O que mais? Aqui das unidades curriculares com isso, a carga horária ficou a mesma, então eu passo de ter 3 módulos específicos aqui, né, e passo a ter 4 módulos. A evolução da ocupação, o que se espera, né, adesão de produções mais limpas, produção enxuta. Aqui uma visão geral do que o curso nos ofereceria. Então, por exemplo, o módulo básico vai ser 300 horas, teve uma mudança na carga horária, né? E a partir que ele fizer o específico 1, ele já pode sair como uma saída intermediária como operador dos sistemas de combustão de utilidades industriais. Se ele fizer o específico 2 e o específico 3, ele pode sair, e o módulo básico, né, ele pode sair como mecânico de sistema de gás e utilidades industriais. Por coincidência, assim, até para facilitar essas saídas, né, a unidade de competência 1 está nesse específico 1, a unidade de competência 2 está no específico 2, a 3 no 3 e a 4 no 4. E se ele fizer o 4 módulo, ele sai como técnico em sistemas a gás. O que mais? Todos os cursos agora têm, né, tem previsto a questão da acessibilidade de infraestrutura, todos eles. Situações de aprendizagem. Rangélia, posso falar um pouquinho da situação de aprendizagem ou não? Vai ficar muito corrido. Rangélia? Oi? Vocês estão aí? Aqui. Achei que tivesse caído de novo. Aqui. Posso falar um pouquinho da situação de aprendizagem ou não? Pode, a gente vai falando enquanto o Sérgio está tentando também conectar. Pode apresentar. Perfeito, então. Então, aqui, ó, em novembro do ano passado, a gente se reuniu para fazer as situações de aprendizagem para essa nova versão do itinerário nacional, para a versão 6. Então, o mesmo corpo do comitê se reuniu durante uma semana, fizemos algumas situações de aprendizagem e publicamos no Mundo Senai Docente, na plataforma que a gente deve continuar sempre alimentando. Então, quais foram essas situações de aprendizagem? Se vocês procurarem lá, a gente tem avaliação de resultados analíticos, como ensinamento para os 3 cursos técnicos do eixo, que é o técnico em petróleo e gás, o técnico em petroquímica e o técnico em sistemas a gás, eu tenho situações de aprendizagem. Então, vamos mostrar um exemplo aqui. Por exemplo, esse aqui, que é o planejamento de intervenção, projeto de rede de gás natural e conversão de equipamentos. Então, aqui eu tenho um projeto integrador, que nos técnicos em sistemas a gás puxa todas as minhas capacidades, envolve todas as minhas unidades curriculares. Aqui, como ficaria lá, você consegue imprimir, tem tudo, ó, todas as unidades envolvidas, todas as capacidades, toda a descrição. Aqui é a descrição da nossa situação de aprendizagem. Como é ruim falar correndo, né? Um técnico em sistemas a gás foi contratado para converter uma panificadora contendo um forno de panificação com capacidade de 2.400 pães por hora, um fogão industrial contendo 8 bocas e um forno e um aquecedor de água de 22 litros por minuto, todos projetados para GLP. A tubulação existente para GLP irá ser substituída e o melhor trajeto deverá ser avaliado de acordo com o esboço fornecido pela empresa contratante, em anexo, bem como a conversão de todos os equipamentos PNV. Deem uma olhada, aqui eu tenho as atividades, a carga de horária, aqui eu tenho uma descrição, o que o aluno tem que fazer, né? O que ele tem que entregar, quais são os conhecimentos envolvidos, quais são as estratégias de aprendizagem, tudo bem detalhadinho para que eu já consiga sair trabalhando, ter um norte para fazer a minha situação de aprendizagem. O objetivo, na verdade, no geral, assim, de alimentar o mundo Senai docente, é porque a gente possa uniformizar e compartilhar coisas que dão certo com outras unidades. No Brasil inteiro, a gente pode ter aproveitamentos dessas situações de aprendizagem e cada vez contribuir mais com a formação desses alunos. Uma outra informação importante dos sistemas a gás que a gente pede, até para os demais cursos, assim,
o respeitar a ordem das unidades curriculares. Esse que é muito livre, né? Tu pode trabalhar primeiro com essa, depois com essa, mas nos sistemas legais a gente pensou exatamente a ordem que o aluno precisa. Então, assim, eu não posso ter normalização antes de eu ter tido comunicação informática, né? Eu não posso ter, por exemplo, tecnologia mecânica, por exemplo, sei lá, operações de utilidades industriais antes de eu ter tido aqueles fundamentos ali de mecânica dos fluidos, enfim, de outras unidades. Então, para que se siga essa ordem que está no itinerário nacional. No mais, era isso, né? Desculpem, acho que a correria, acho que deve ter fechado mais ou menos 1 hora a minha apresentação. Eu agradeço a oportunidade, agradeço aos colegas que me substituíram no período que eu estava no Departamento Nacional, né, fazendo essa atividade. Enfim, acho que o carinho também, acho que todos nos receberam sempre muito bem dentro da instituição aí, tanto do Departamento Nacional quanto o nosso Departamento Regional, que apoiou bastante para que a gente conseguisse desenvolver esse trabalho. Deixo aberto para se alguém precisar de mais detalhes sobre os cursos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode me direcionar por e-mail, entrar em contato, que eu estou junto com vocês, sempre que precisarem. Muito obrigado, mais colegas Patrícia. vão ter essa oportunidade? Mais colegas vão ter essa oportunidade em outras áreas, o ITWI não para por aqui, a gente tem mais uma área agora, que é de couro e calçados, mas ao longo do ano a gente vai ter aí outras áreas também, como já teve algumas, a gente vai ter mais algumas edições. Muito obrigado pela sua participação, Patrícia, foi fantástico aqui explicando esse itinerário, né, desmistificando lá para o docente lá na ponta, que não participou aqui. Muito boa a participação, ficou muito claro, apesar da queda, mas isso é bobagem, acontece, e foi muito bom, foi fantástico. Muito obrigado. Obrigada, gente, por tudo, tá? Bom trabalho aí. Obrigada. Então, assim, lembrando, gente, que esse vídeo depois vai estar disponível no nosso canal do YouTube, que o canal é Seminário ITWI, tá? Vai estar lá disponível para que vocês possam visualizar, possam divulgar nas escolas de vocês, tá bom? Muito obrigada a todos. Gente, obrigada. O itinerário está lá, o itinerário que a Patrícia apresentou, está lá no endereço itinerários.senai.br, e a situação de aprendizagem está no mundosenaidocente.senai.br. Tá ok? Obrigado. Tá bom, tchau. Tchau, Patrícia.